vamos dar uma olhadinha no discurso que o presidente Jair Bolsonaro fez no CPEC no sábado, em Washington. Ele falou sobre a questão dos navios iranianos. Somos um país de paz. We are a peaceful country. Se eu fosse presidente, não teríamos esse problema agora com os navios iranianos. If I was president, you could rest assured that we would not have this problem with the Iranian vessels that are in Brazil refueling. Dessa missão. Estava aqui conversando com o meu querido Cleiton Urbinha, porque a gente tem uma outra fala do Bolsonaro, mas antes vamos amarrar essa história dos navios do Irã. Consta, o Lula cola invariavelmente nos países errados, né? O Brasil se recusou, sob presidência do Lula agora, a assinar uma declaração da ONU contra o governo ditatorial da Nicarágua. Ele está colado com Nicarágua de novo, com Venezuela, com Cuba, com o Irã. É sempre assim. E os defensores da paz, da democracia, cadê essa turma que não vê isso? É tudo uma grande hipocrisia, né, Lacombe? Assinaram cartinha pela democracia ao lado da turma do Lula, que é um defensor do regime cubano há décadas. E o regime cubano que é um hub do terrorismo internacional, tráfico de drogas e por aí vai, além de uma ditadura assassina. Em relação ao próprio Irã, tem método, tem passado. Lembram como o Lula ficou próximo do Ahmadinejad, que era na época ali o comandante desse regime nefasto dos ayatolás, que tomou o poder durante uma presidência acovardada dos Estados Unidos também, tão frouxa quanto a do Biden, que era o Jimmy Carter. Né? Então é tudo muito ligado. O Obama tentou acordos de pai para filho com o Irã, e enquanto que o Irã, recebendo malas de dinheiro, avião, né, continuou com o seu projeto de enriquecimento de urânio, ilegal, e prometendo que pretende varrer Israel do mapa. O que eu junto disso tudo, além da hipocrisia de quem fala em salvar a democracia ao lado dessa gente, né, é como é que pode ter judeu que ainda vota na esquerda. A Ana pode falar também aqui nos Estados Unidos, em Nova York, tem muitos. E será que eles não percebem que o Partido Democrata foi infiltrado por antissemitas, pela judeofobia de uma Ilhan Omar da vida, que anda junto com gente do Hamas? Então é um negócio impressionante. Teve entidades ligadas a Israel, aos judeus do Brasil, emitindo nota de repúdio a isso, alertando que o Canadá, que os Estados Unidos assumiram uma postura em relação a esses navios iranianos, e o Brasil ignorou, porque o Brasil vai continuar ignorando sempre. O Brasil do Lula é o pária internacional, não o Brasil de Jair Bolsonaro. E uma vez mais a militância na imprensa inverte tudo. Né? Pária internacional é quem fica defendendo Venezuela, é quem fica defendendo Cuba, Nicarágua, Irã, Rússia e China. Isso é pária internacional. Então é impressionante ver um negócio desse. Agora, está na hora da turma acordar, né? Tem um lado que defende Israel, o povo hebreu, o direito dos judeus terem uma nação e se protegerem, e foi o governo mais alinhado a isso, o de Jair Bolsonaro. E consegue ter gente que é dessa religião, desse povo, que é mais do que uma religião, e vota em Lula. Quer dizer, não dá para entender, parece que é falta de senso de proteção, só pode ser. Ô, Ana, e você viu os protestos das feministas contra a presença dos navios iranianos aqui no Brasil? Não, né? Eu vi. Não, peraí. Não vi. Não teve, né? Pois é. Teve nada. As feministas desaparecem quando o assunto é Irã. Impressionante que elas votam no PT, no Lula, né, com a desculpa aí de que não, é o partido que protege as mulheres, as minorias. Mas que mulheres? As mulheres brasileiras, primeiro, as mulheres brasileiras de esquerda, porque as de direita pode xingar, não tem problema nenhum. E as mulheres iranianas, né? Não custa lembrarmos que o atual governo do Irã está lá massacrando os manifestantes nas ruas que, né, foram protestar de maneira correta contra a morte daquela moça que falou que não ia usar o véu, foi espancada, foi para o hospital e acabou falecendo. E as feministas, absolutamente nada. Agora, a confusão que o Lula está arrumando aqui no Congresso americano, tem democrata também
que não está muito feliz, não. Ele foi muito esperto, porque antes do encontro dele com o Joe Biden, a notícia que os navios iranianos atracariam no Brasil já estava correndo por aí. E aí o governo brasileiro disse, não vem, eles não vêm mais, porque o Lula vinha para cá. O Lula usou essa viagem para os Estados Unidos para ficar falando Bolsonaro, extrema-direita, Bolsonaro. Entendemos muito bem porque ele veio para cá. E aí os navios iranianos atracaram no Brasil. Eu só quero ler rapidamente um trechinho da carta oficial do senador Ted Cruz, porque eu considero muito sério o conteúdo dessa carta. O senador Ted Cruz colocou essa carta para o Senado americano como um alerta, uma grande preocupação. Então, o principal trecho ali do documento diz o seguinte, abro aspas, os Estados Unidos têm sanções e leis antiterrorismo projetadas exatamente para deter e responder a essas ameaças. Esses navios de guerra iranianos já estão sancionados e, portanto, o porto do Rio de Janeiro, onde eles atracaram agora, corre o risco de sanções incapacitantes, assim como quaisquer empresas brasileiras que lhe prestaram serviços ou aceitaram pagamentos e também todas as empresas estrangeiras que se envolvem com o porto ou aquelas empresas brasileiras no futuro. O presidente Biden chama o presidente brasileiro da Silva de amigo e disse que teve a honra de recebê-lo na Casa Branca. E o próprio da Silva é um chavista alinhado contra os Estados Unidos e nossos interesses. E aí ele fecha a carta com uma pancada. A administração Biden é obrigada a impor sanções relevantes, reavaliar a cooperação do Brasil com os esforços antiterroristas dos Estados Unidos e reexaminar se o Brasil está mantendo medidas antiterroristas eficazes em seus portos. Essa carta causou um alvoroço aqui, porque muitos democratas ficaram preocupados, sim, já que o Brasil tem uma relação longa com os Estados Unidos, exatamente de combate ao terrorismo mundial. E aí vem o Lula e desagradou Estados Unidos, Israel. Eu acho que essa carta pode surtir algum efeito importante nessa relação, não dos países, mas de Lula com os Estados Unidos. Olha, e também em Washington, no CIPEC, que é um evento que reúne os conservadores, Jair Bolsonaro voltou a dizer que a missão dele ainda não acabou. Nesse momento, eu agradeço a Deus pela minha segunda vida. In this moment, I thank God for my second life. E também a Ele pela missão de ser presidente da República por um mandato. And also for the mission of being the president of Brazil for one term. Mas eu sinto, lá no fundo, que essa missão ainda não acabou. But I feel deep inside that this mission is not over. Fabi, temos falado disso praticamente todo domingo, né? Então, passo para você para um comentário rápido. E aí? O Bolsonaro é o representante da oposição, é o líder da oposição, deve ser candidato de novo a presidente em 2026. O que você imagina para a continuidade dessa missão da qual ele fala? Bom, a dificuldade que o Bolsonaro tem em relação aos processos, né, principalmente no TSE. Eu comentei aqui, quando eu estive aqui, que provavelmente, talvez eles não vão para frente porque vai mudar a cúpula ali do TSE, então, a partir de abril, são outras pessoas e, portanto, não vejo aí fatos jurídicos que o impeçam de voltar a se candidatar. Mas no Brasil a gente continua tendo dois problemas. Um, que a gente não pode mencionar, né, que são aquelas caixinhas mágicas, a qual dizem que o que a gente coloca ali está tudo certo, a gente não pode falar sobre isso. E o segundo motivo ainda é
é o judiciário interferindo bastante. Então, isso é um grandíssimo problema. Agora, como líder político, ele só não será se ele não quiser, porque tem tudo para lutar e expor mais ainda essas duas questões que eu coloquei. São duas bandeiras que ele sempre teve e que ele não pode largar, porque senão a gente nem vai sobreviver. O esquerdismo da América Latina comunista que está vindo com tudo para o Brasil, que é financiado pelos globalistas e o Foro de São Paulo. Sim, ambos financiam isso contra o Brasil.